Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. E a gente vai hoje estudar sobre o fim do mal revelado. Vamos falar um pouco sobre o milênio, um pouco sobre o juízo, sobre as duas ressurreições. Isso é muito importante, sobre o arrebatamento da igreja. Alguns pensam que haverá um arrebatamento secreto. Então, vamos ver o que a Bíblia fala a esse respeito aqui, sobre o arrebatamento, a ressurreição, o fim do mal, que realmente Jesus vai voltar a essa terra e vai dar o fim. É ele que vai colocar as coisas no seu devido lugar. Ninguém mais, nem o presidente da República, nem o político, nem ninguém. Só Jesus, quando ele voltar, vai colocar as coisas no seu devido lugar. Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Então, vamos orar neste momento, pedir a bênção do Senhor? Vamos lá. Senhor, grande e eterno Criador do Universo, louvado seja o teu nome no céu e na terra. Muito obrigado por mais um fim de semana que nós passamos sob os teus cuidados. E muito obrigado por mais uma semana que está diante de nós. Queremos neste momento pedir a tua bênção e pedir ao professor Espírito Santo que seja o nosso guia neste momento. Que as nossas palavras sejam as tuas palavras, Senhor. E que a tua palavra ela sobressaia acima de qualquer pensamento humano. Entregando tuas mãos a nossa vida neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amém. Ciro pode colocar aí já, Ciro, que a gente vai entrar logo no PowerPoint, falar sobre o fim do mal revelado, que é a esperança de todo cristão, daqueles que dormiram no Senhor esperando essa promessa, né? Está lá em Hebreus, Heróis da Fé, fala que todos eles descansaram, pode passar assim, sem terem recebido a promessa. Estão no pó, descansando e aguardam o retorno de Cristo a essa terra. Muito bem, pode passar. Então, Satanás, ele está furioso, e muito furioso. Pode passar assim. Sabe por quê? Vamos lá. Porque a Bíblia descreve não só como ele realmente é, mas também a sua trajetória e ruína. Ele sabe que está derrotado. E pouco tempo resta para ele. Então, o que ele puder fazer para acabar com as pessoas e com a fé das pessoas, ele vai fazer. Ele é o príncipe desse mundo, né? Mas Deus, ele é o rei do universo. Então, próximo vídeo, pode passar assim. Ele vai ser aprisionado, né, segundo a Bíblia, por 1000 anos no fim do abismo. Né? Então, ele vai ser aprisionado por 1000 anos no fim do abismo. Pode passar assim. Mas a Bíblia fala de outros acontecimentos que vão acontecer por ocasião da volta de Jesus. Isso é muito importante, né? Pode passar. Nós outro toque. Então, aqui fala sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então, 2 ressurreições vão acontecer. E eu quero mostrar a vocês aqui também uma outra ressurreição. Essa vai ser uma ressurreição especial. Então, vamos identificar na Bíblia quem vai levantar do pó da terra na primeira ressurreição e quem vai levantar do pó da terra na segunda ressurreição. A Bíblia tem a resposta, né? Pode passar assim, né? 2 ressurreições. Ok. Pode passar. Olha o que o apóstolo João fala aqui, o que João fala aqui. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham onde? Nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Então, olha o que a Bíblia diz aqui. Que no céu não tem ninguém. Nenhum dos mortos estão lá no céu. Estão aonde? Nos túmulos. E eles vão ouvir a voz de Jesus. E os que ouvirem vão ouvir e viver. Né? Então, vão ouvir a voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Pode passar assim. Ok. Pode dar mais outro toque? Vamos lá. Ciro, posso fazer uma pergunta para você aí? Pode sim.
Não tem exceção aí nessa palavra aí? Porque tem uma passagem na Bíblia, ladrão da Uhum, cruz, Jesus sim, fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. sim. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. A Bíblia, ela não pode entrar em contradição com ela própria. Porque se ela entrar em contradição, ela deixa de ser a palavra do Senhor. Então, lá em Eclesiastes fala muito claro que os mortos não sabem de nada. Ódio, amor, inveja, para eles já perecer. Não tem parte alguma que você faz debaixo do sol. Então, a sua melhor está entregue ao esquecimento. Vou dizer essa frase aqui a você aqui, por exemplo. Olha como uma vírgula ela pode mudar todo o sentido da frase. Por exemplo, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Vou dizer de outra forma a frase, vou dar uma vírgula aqui agora. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então você vê que o sentido mudou. Ou Jesus, ou aquele ladrão, estaria com ele naquele momento no paraíso, no céu, ou então ele só estaria quando Jesus voltasse. Então, a questão é, qual é o original? Precisamos entender isso aqui. Então, se eu creio que o ladrão foi para o céu naquele dia com Jesus, eu vou crer, eu vou entrar em contradição com a Bíblia, porque os mortos não sabem de nada. Então, os mortos não louvam o Senhor. Está lá escrito em Salmo 117, verso 15. Nem os que descem a região do silêncio. Então, Deus, na sua onisciência, ele sabe disso. Por isso que ele avisou o seu povo. Então, uma vírgula, ele pode mudar todo o sentido da palavra. Você vê, nessa questão aqui, você vê uma enxurrada de versos bíblicos que contraria tudo isso aqui. Entendeu? Então, se eu, por exemplo, se eu creio que a alma é imortal, então eu vou passar a crer nisso aqui. Que realmente, você vê que vem lá no livro de Hebreus, capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Então, uma maioria de homens que morreram, e diz assim, ó, todos esses morreram sem ter recebido a promessa. Qual é a promessa? Da vida eterna. Então, se estão no céu hoje com o Senhor, já estão recebendo a promessa em parte dela. Então, a Bíblia não fala isso. Então, a questão é, onde está a vírgula? Outra coisa, Jesus, quando ele morreu, você vê que ele estava no pó da terra, olha só o detalhe. Então, ele falou assim, ó, se fosse hoje, você vai estar comigo no paraíso hoje. Por exemplo, quem morreu primeiro, Jesus ou ladrão? Jesus. Primeiro que o ladrão. Outra coisa, quando ele ressuscita, no primeiro dia da semana, ele aparece aqui primeiro, a Maria Madalena, certo? Aí, Maria fala assim, ó, foi tocado, foi o que ele falou, não me toque. Você sabe disso, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Então, ele não foi para o céu quando ele morreu, Jesus. Ele ficou ali, na sepultura de José de Arimateia, e quando no terceiro dia ele levanta da sepultura, e Maria toca, vai tocar, não toque em mim não, porque eu não subi ao Pai. Então, ele foi ao céu e voltou. Ó, eu vou ao meu Pai, ao vosso Pai, e volto. Ele voltou. Aí agora ele teve contato com as pessoas. Ele foi no céu, naturalmente, receber, né, a bênção do seu pai, porque o seu sacrifício foi aceito. Então não há nenhuma evidência de que o ladrão foi para o paraíso. Você quer ver outra coisa aqui, Mário? Jesus estava conversando com Nicodemos a respeito do novo nascimento, e ele falou assim, ó, ninguém subiu ao céu. Está escrito, a não ser aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que estaria no céu. Então não há nenhuma evidência dessa questão, é só uma questão de vírgula, de idiomatismo, de interpretação, onde a pessoa colocou a vírgula. Porque, naturalmente, você vê que a Mas Bíblia aí tem um tem, detalhe, né? O sim, paraíso que você fala, qual é o paraíso que você fala? Paraíso no lá em céu ou cima, paraíso na no terra? céu. Porque Não, no o céu, paraíso era aqui no na céu, terra. no céu, falando do céu. Paraíso, mas o paraíso não era aqui na terra, onde Deus formou Adão? Era, era. Você sabe que esse paraíso, esse jardim do Éden, ele foi recolhido, porque lá tinha a árvore da vida. Você sabe disso? Tinha várias árvores do conhecimento do mal, do bem e do mal. Então, foi que Deus falou assim, ó, tira aí. Deus recolheu o jardim do Éden para onde? Para o céu. Para que se eu tocasse na árvore da vida, depois de pecou, ele ia continuar pecando eternamente, não quer morrer. Então, Deus tirou. Então, esse paraíso não estava na terra, ele está no céu. E vai ser trazido novamente
o Éden para a terra, ele foi restaurado por Deus, vai ser colocado aqui na terra. Aqui não tem paraíso, pelo contrário. Nós temos aqui são guerras e aflições o tempo todo. Então, é preciso que o homem vá para o céu primeiro, passar 1000 anos lá, porque a terra precisa descansar, vamos ver você daqui a pouco, e depois dos 1000 anos, Jesus volta com a cidade santa e com todos os salvos, e aqui vai ser a morada eterna, ou seja, o paraíso, o Éden restaurado vai ser aqui na terra. Ele não está aqui mais na terra, o Éden. Ele foi tirado aqui, né, o jardim do Éden, por quê? Por causa do pecado. Ok? Vamos lá. Então, olha, ressurreição dos fiéis que escolheram fazer a vontade de Deus aqui na terra, enquanto em vida. Pode passar assim. Apocalipse 20, verso 6. Pode passar. Olha o que está escrito lá. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão o quê? Sacerdote de Deus e de Cristo, e vão reinar com ele quantos anos? 1000 anos no céu. Quem? Todos os salvos de todas as eras, pode passar assim, de todas as épocas. Aí Paulo escreve aqui, aos Tessalonicenses, aqui, olha que interessante. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só. Então, Paulo aqui nos dá certeza. Por que Paulo escreveu essa carta aos irmãos de Tessalônica? Porque eles estavam vendo, mesmo crendo em Jesus, ele via que os nossos amigos, os parentes, estavam morrendo, estavam sem esperança. E ele vai lá, pega lá, essa primeira carta, capítulo 4, e ele começa a escrever: olha, irmãos, não que você seja ignorante acerca dos que dormem. Olha só. A Bíblia compara a morte, Mário, a um sono mais de não sei quantas vezes. O que acontece quando você dorme? Você fica alheio, não é? Quando você apaga, você dorme, quando você acorda, você não sabe o que aconteceu, porque é um sono, ele compara a morte a um sono. Então as pessoas não têm noção do que acontece, a não ser quando ela acorda. Então, a medicina diz assim, ó, que a morte, ela é a perda de todas as funções orgânicas, diz o médico. E o sono, ele perde uma terça parte das funções orgânicas, porque ele está dormindo, está no sono. Então, ele fala aqui, ó, 4 versos dele, porque o Senhor mesmo vai descer do céu, vai ouvir a sua voz e vai ressoar a trombeta de Deus. Isso que morrerem em Cristo vão levantar primeiro. Pode passar assim, primeiro. Na ressurreição, as sepulturas dos fiéis que morreram em Cristo se abrem. Nós lemos no começo, olha só, em Salmo 117, verso 15, diz assim, ó, os mortos não louvam ao Senhor. Então, se esse ladrão foi para o céu, ele está, nesse momento lá, ou desde quando ele foi, está louvando a Deus. Então, se eu creio dessa forma, eu vou de encontro o que a Bíblia fala. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Então, após a morte, só tem silêncio. É como se a pessoa nunca existisse. Não sei se você já desmaiou alguma vez, eu já desmaiei algumas vezes, e eu fiquei alheio, não assustei. Em 2020, eu fui atropelado por um carro, estava com a moto, me atropelou, eu fui jogado 4 metros de distância, eu não vi nada, nada. Se eu tivesse morrido naquele momento, minha mente foi entregue ao esquecimento. Então, na ressurreição, as sepulturas dos fiéis que morreram em Cristo se abrem. Eles olham para o céu e contemplam o maior espetáculo ocorrido na terra. Abrirão os olhos para nunca mais fechar. Pode passar assim. E os vivos fiéis, falamos sobre os mortos, e os vivos fiéis vão estar vivos por ocasião, é claro que ele vai chegar nessa terra, vai encontrar muita gente viva, tanto gente ruim como gente boa, os fiéis e os infiéis, né? Os justos e os injustos. Aí Paulo escreve aqui, ó, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 53. Eis que vos digo um mistério. Olha só. Novamente ele fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo que corruptível se revista da incorruptibilidade, porque o nosso corpo, ele apodrece. E os vermes comem
as pessoas que morrem, né? Envelhecemos, dores. Então, o nosso corpo ele é corruptível. Quando Jesus voltar, ele vai transformar o nosso corpo à semelhança do seu corpo glorioso. Então, a trombeta vai soar, os mortos vão levantar incorruptíveis, ele fala aqui, e nós, os vivos, seremos o quê? Transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é o quê? Mortal, se revista da imortalidade. Olha só. Então, se eu creio que o ladrão morreu e foi para o céu, ou seja, a alma dele é imortal. E a Bíblia não fala aí. É muito claro, ó, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Essa questão da imortalidade vem dos gregos, vem de Platão, Sócrates, Aristóteles, que criam que quando a pessoa morria, saía alguma coisa do corpo. Isso não é bíblico. A Bíblia chama que nós somos mortais. Pegue uma flor, ou pegue qualquer folha de árvore, você tira da seiva, tira do galho, você coloca lá, ela vai amarelando, ou seja, ela vai morrendo. Acabou a vida. Não existe vida após a morte. Outro versículo. Aí ele fala aqui sobre os vivos. Paulo continua. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Se estão no céu, por que Jesus vai fazer o que aqui na terra? Se já estão no céu. Ele poderia muito bem revestir as pessoas lá no céu de carne e pronto. A Bíblia não fala isso. Ele fala, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Outra coisa interessante aqui é que algumas pessoas afirmam que haverá um arrebatamento secreto. E vou ler um verso aqui, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que fala sobre essa questão, capítulo 4, primeira carta. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, versos 13 em diante. Diz assim: não queremos, pois, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Mais uma vez ele fala aqui a questão do sono, da morte. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará sua companhia os que dormem. Olha só. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha só o que está dizendo aqui. Então, isso aqui joga por terra aquela questão do arrebatamento secreto. Joga por terra. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ó? Que de modo nenhum os vivos vão na frente dos que estão onde? No pó da terra. De forma alguma, não vai. Eles vão levantar do pó e, juntamente com os vivos, vamos encontrar o Senhor nos ares. Ó, ele fala aqui, ó. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Nós não vamos na frente, estivermos vivos, é claro. Porquanto o Senhor mesmo, da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressonará o trombeta de Deus, descerá do céu. Os que morreram em Jesus vão levantar primeiro. Então você vê que há uma ressurreição primeiro, que são aqueles que morreram em Cristo. Depois nós, os vivos, verso 17, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre o quê? Nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, haverá 2 ressurreições, haverá aqui 4 classes de pessoas, quando ele voltar aqui na terra, Jesus. Ele vai encontrar aqui na terra os mortos que morreram nele, ele vai encontrar aqui os mortos ímpios, que não aceitaram o seu convite. Ele vai encontrar aqui na terra os vivos justos, e ele vai encontrar aqui na terra os mortos justos também. O que vai acontecer? Ele vem, toca a trombeta, Paulo diz que os vivos vão ser transformados num abrir e fechar de olhos, porque é necessário para ver Jesus, porque até a sua volta nós somos pecadores, e o pecado, ele é agressivo a Deus, a gente sabe disso. As vossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Deus odeia o pecado, aborrece o pecado. E Jesus, ele veio
no princípio, como homem de dores. Teve contato com o ser humano. Só que agora ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem glorificado. Eu pergunto a vocês, quem vai suportar a sua vinda? Está escrito. Quem vai suportar a sua vinda, o dia do Senhor? Ninguém. Então é preciso, Paulo escreveu, que haja uma transformação rápida, no abrir e fechar de olhos, para ele poder contemplar a glória do Senhor. Senão nós morreremos. Aí ele fala aqui, ó, os que ficavam serão os que arrebataram para encontrar o Senhor nos ares. Só que nesse momento haverá uma ressurreição especial. Deixa eu contar a vocês aqui. E ele está na Bíblia falando sobre isso aqui. Então, os que vão levantar primeiro do pó da terra são os justos. Os ímpios permanecem lá, os que já estavam mortos. Os ímpios que estiverem vivos vão morrer pelo sopro da boca do Senhor, está lá em Apocalipse capítulo 6. Vão pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles, para esconder da face do Senhor, está em Apocalipse 6, no sétimo selo. Vão pedir aos montes que caiam porque não vão suportar, mas vão ver Jesus voltar. Só que haverá uma ressurreição especial aqui. E eu quero ler com você, se você quiser acompanhar comigo, está lá em Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipse, o verso 7. Diz aqui, ó, 1 verso 7. Eis que vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Jesus. E todo olho o verá. Todo olho verá. Até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O que ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui? Olha, ele vem com as nuvens do céu, de anjos, e todo olho vai vê-lo. Até quantos o traspassaram. Agora, quem são essas pessoas que vão levantar na primeira ressurreição? Além dos salvos, haverá um grupo de pessoas más que vão levantar do pó para contemplar a vinda do Senhor. Por que ele falou isso aqui? Porque lá atrás, no livro de Mateus, volte aí, no capítulo 26, eu conferi aqui, se é Mateus 26, abre aí. Olha só o que a Bíblia fala. Algumas pessoas vão levantar, né? Se estão no inferno, não precisaria vir mais. Então, eles estão no pó da terra, descansando e conscientes, aguardando a volta do Senhor. Capítulo 26 de Mateus, está Jesus perante o Sinédrio. Gente, tem detalhes da Bíblia que nós precisamos estar muito atentos aqui. Ó. Capítulo 6, verso 41 até o verso 67. Capítulo 26, o verso 61, né, até o verso 67, 68. Acharam? Podemos ler? Diz aqui, ó. E este disse, Jesus falando, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus, nada responde aos que te depõem? Então, vocês podem destruir esse santuário. Era ele. Jesus era o santuário de Deus. Você não está falando do templo. Alguém pensou assim, ó, o templo foi levantado em 46 anos e tu destrói e levanta em 3 dias? Ele não está falando do santuário terrestre, do templo de Jerusalém. Ele está falando do santuário dele, do templo dele, que era o templo do Espírito Santo. Então, vocês podem destruir, mas em 3 dias ele vai ser levantado. Verso 3. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus responde, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo o quê? Sobre as nuvens do céu. Então, um sacerdote rasgou as vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade há mais de termos testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Eles disseram, é réu de morte? Então, uns cuspiram no rosto
davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu. Então, essas pessoas que participaram daquele julgamento injusto ali, de Jesus, a troca que foi feita de Jesus por Barrabás e Judas, e toda aquela costa que, naquela da noite, julgou o Senhor, eles vão levantar do pó da terra na primeira ressurreição para contemplar aquele que o traspassaram. Então, haverá uma ressurreição especial só desse grupo. Essas pessoas vão morrer 3 vezes. Morreram lá, levanta quando Jesus volta agora, contempla Jesus, aqui está escrito, e morrem. E vão levantar na segunda ressurreição para o juízo final. Então, essas pessoas vão morrer 3 vezes. Pode passar assim. Mais uma vez, dá o toque. Vamos lá. Pode passar. Olha o que diz aqui a Bíblia. 20:5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? Os mil. Transforma os vivos, os mortos saem do pó, vão encontrar o Senhor nos ares, está escrito em Paulo, os que estavam mortos saem do túmulo transformados, os vivos, no abrir e fechar de olhos, são transformados, encontram o Senhor onde? Nos ares. Os que vão levantar na primeira ressurreição, Pilatos, Judas, Anás, Caifás, Barrabás, todos aqueles que participaram desse julgamento vão contemplar Jesus e vão morrer. E os que estavam lá no pó da terra permanecem lá por mais 1000 anos. Então, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Pode passar assim. Então, a ressurreição dos fiéis, das pessoas que não escolheram a salvação, não escolheram viver para Jesus e morreram sem perdão dos seus pecados. Pode passar assim. Então, não verão, né, a segunda vinda de Cristo. Para eles, é como se nada tivesse o quê? Acontecido. O que acontecerá com os vivos fiéis? Pode passar assim. O que acontecerá? Pode dar o toque? Vamos lá. Ó. Aí Paulo escreve aos nossos irmãos de Tessalônica ali, ó. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, o quê? Alívio, né? Alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar assim. Então, será de fato revelado o iníquo, a que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então, se quer ver uma coisa, abra sua Bíblia lá no último livro, Apocalipse, capítulo 6, verso. Nós estudamos aqui, nós sabemos que estamos no 6º selo, né? Nós entendemos que houve aqueles 4 sinais que marcaram o tempo do fim: o terremoto, a queda das estrelas, a lua, em sangue, o sol escureceu. Logo em seguida, né, haveria a abertura do 7º selo, que é a volta do Senhor nessa terra. Então ele fala aqui que vai ser revelado de fato o iníquo, a que o Senhor vai matar pelo sopro da sua boca e pela manifestação da sua vida. Aqui no capítulo 6, o verso 14 até o verso 17, assim, ó. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos ao seu lugar. Isso não aconteceu ainda. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos montes dos penhascos. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-vos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem pode suportar? Isso é um clamor que vai haver por ocasião da voz de Jesus. Os ímpios vão ver Jesus voltar
os que estiverem vivos, vão pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles, vão esconder da glória do Senhor, mas não adianta. Eles escolheram esse caminho. E a glória do Senhor, depois que eles contemplarem a face de Cristo, eles vão morrer. E vão ficar no pó por 1000 anos, aguardando a segunda ressurreição. Né? Então, pode passar, Ciro? Os 4 grupos, fiéis vivos, fiéis mortos, infiéis vivos, infiéis mortos, se transformarão apenas em 2 grupos. Pode passar, Ciro. O grupo dos salvos, né, no qual estarão fiéis, vivos de todo mundo, de todas as épocas, eternamente com Jesus. Pode passar, Ciro. E o grupo dos perdidos, que será dos infiéis, mortos eternamente após a volta de Jesus. Pode passar. Então, 1000 anos, né? O milênio, a gente fala milênio, mas na realidade são 1000 anos. Pode passar, assim. Qual o significado desses 1000 anos? Né? Você tem ideia? Nós estamos hoje com quase 6.000 anos de pecado. Você vê que a Bíblia, ela se entrelaça. Lá no Antigo Testamento, na época de Israel, o povo, ele plantava 6 anos. 6 anos. E o 7º ano era chamado ano do jubileu. O que eles faziam? Eles colhiam todo o cereal e guardavam em celeiro. Porque aquele 7º ano era o descanso da terra. A terra que tinha que descansar para recobrar suas forças. Olha que coisa interessante. Nós temos quase 6.000 anos de pecado. O 7º milênio vai ser o descanso da terra. Os 1000 anos é o descanso da terra. Exatamente como aconteceu lá atrás. Então, qual o significado do milênio? Vai passar, Ciro? Quando começa e quando termina. Olha, quando o quê? O que ocorrerá? Pode voltar. Isso. O que ocorrerá? Pode passar agora. A palavra milênio não está na Bíblia. Está na Bíblia. Não existe essa palavra milênio. Existe 1000 anos, né? Há o registro de um período de 1000 anos, no qual dá-se o nome de milênio. É igual a palavra trindade, não tem na Bíblia, mas nós temos um Deus triuno, né? Então, pode passar assim. Vamos ver agora aqui. Os últimos dias, tem um gráfico aqui, ó, vocês estão verificando aí, ó, é um gráfico. Os últimos dias, né, a primeira ressurreição, eventos que marcaram o início do milênio, a segunda ressurreição e a eternidade. Vamos pegar esse gráfico aqui por ordem, pode passar assim. Olha, primeiro, os últimos dias. O que é que diz aqui? Primeiro, a volta pode passar assim, de Jesus, está lá em Tessalonicenses 4, 117. E depois o que? A ressurreição do justo. Pode dar um toque, ele vai aumentar um pouco aí a tela para o pessoal enxergar melhor. Ok, tá vendo aí, ó? Então, primeiro o quê? A volta de Jesus e a ressurreição dos justos. O que mais? Vamos lá. O que vai acontecer mais? Os justos vão ser arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E os ímpios vivos são o quê? Serão mortos. Ok? Pode passar assim. Satanás vai ser preso após a volta de Jesus. Você vai entender por que vai ser preso. Ele é um ser espiritual e não pode ser preso por corrente nenhuma. Mas a Bíblia diz que ele vai ser amarrado e vai ser por selo sobre ele para que não mais engane as nações. A terra ficará como? Desolada, vazia. Pode passar, assim. Vem agora o milênio. Pode passar mais um toque. Isso, mais um. Vamos lá. O que vai acontecer? Os 1000 anos. Ó, lá no céu, os salvos vão estar lá, todos os salvos, todos eles. Os que ressuscitaram, que viveram, né, e os que estavam vivos vão ser transformados e vão subir para a eternidade. Então, o que vai acontecer lá no céu durante esses 1000 anos? É claro que vamos estar de férias. Alguma coisa vai acontecer. Aí, no Apocalipse diz assim, ó, vi tronos lá no céu, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Você lembra aqui com você sobre o juízo, sobre o santuário, estudamos aqui, e que o juízo de Deus já começou, não vai começar, começou quando Jesus voltar, os salvos já estão salvos e os ímpios já estão julgados. Ele não vai levar ninguém para o céu para julgar os ímpios, não.
O juízo é para nós, é para o povo de Deus, para o nosso benefício. Jesus, nosso mediador, está no seu santuário, mediando por nós, intercedendo por nós. Então, o que é que o João viu? Ele olha para o céu e vê tronos, e Paulo escreveu sobre isso também. Aí ele vê tronos e neles sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Que autoridade é essa? Ó, Paulo agora escreve aos 1 Coríntios, pode passar assim, capítulo 6, 2 e 3, assim, ó. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? É uma pergunta. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quem está falando aqui? Os caídos. Quanto mais as coisas desta vida. Pode passar assim. Então, quem são os santos? Quem são os santos? De acordo com a Bíblia, santo quer dizer separado, né? Por exemplo, vocês lembram que a pessoa se entende que santo é uma pessoa perfeita. Não, de forma alguma. Então, quando Belsazar deu um banquete, naquela noite, capítulo 5 de Daniel, ele trouxe os vasos sagrados que estavam lá no templo de Nabucodonosor, em Babilônia. Aqueles vasos eram usados no serviço do Senhor, no santuário da terra dele, no templo de Jerusalém, que Nabucodonosor destruiu. Aqueles vasos eram sagrados, eram santos. Então a palavra santo quer dizer o quê? Separado. Você pode separar qualquer coisa, isso aqui é de Deus. Isso aqui ninguém mexe. Isso aqui é dedicado a Deus. E a mais ninguém toca. Então, de acordo com a Bíblia Santa, o quê? Separado. Diferente do mundo. São aqueles que se separam do mal deste mundo e vivem respeitando os princípios da palavra de Deus. Pode passar assim. Diz a Bíblia lá em João 13:18, assim, ó. Quem crê, ele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais um toque. Então, esse juízo no céu, que pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, nós fomos dignos ou ávidos por estar lá, nós iremos participar dele. Então, esse juízo no céu serve para que os santos compreendam porque nem todos se salvaram. Será um momento em que as dúvidas com relação ao pecado, o mal e a justiça de Deus serão desfeitas. Né? Pode passar assim. Então, vamos lá. Primeiro, 3 surpresas vão ser no céu. Dá um toque mais cedo. A primeira surpresa. Haverá o quê? 3 surpresas. A primeira, pode passar? Pode voltar, Chico. Já estragou, já estragou. Hã? Já estragou, já. Estragou a surpresa, foi deles. Era surpresa, Então, já estragou. A surpresa não é mais surpresa. Então, a primeira surpresa é você estar lá. Já pensou? Que surpresa? Vamos lá, Ciro. Vamos lá, a segunda já, né? A segunda, não estarão lá quem você pensou que estaria. E a terceira, estarão lá pessoas que você pensou que não estariam. É por isso, assim, só Deus conhece o coração humano. Porque a gente só vê o exterior, né, da pessoa. Deus conhece o íntimo. Aí a gente pensa assim, rapaz, que cara não tem jeito, né? Rapaz, a gente fala assim, né, David? A gente fala assim, poxa vida, que cara não tem jeito, não. Não sabe de nada, né? Só Deus sabe. Aí a gente olha a pessoa assim, santarrona, vai para a igreja todo dia, tá ali e tal, mas não sabe o que está lá dentro. Então, a maior surpresa... Misericórdia mesmo, viu, Mário? Misericórdia mesmo. Mas é assim, Mário. A gente só conhece ver a aparência, a gente não conhece o interior da pessoa. Não é verdade? Então, É vero. no céu vai ter surpresa, muita surpresa. Eu quero estar lá, eu quero que vocês estejam lá também. Mas, não é verdade? É assim, só Deus sabe. Por isso, quando a pessoa morre, a gente não sabe se a pessoa morreu salva ou perdida. A gente não sabe, só Deus sabe a relação que ele teve com o Senhor. Se realmente ele entregou a vida a Deus, se ele realmente abandonou o pecado, né? Então, só Deus sabe. E a própria pessoa vai passar assim. Então, vamos agora ao milênio. Não, lá no céu está acontecendo o julgamento, é o juízo, e o Satanás vai estar preso. Pode passar assim. Faz um toque? Lá.
20, verso 1 e 3 de Apocalipse, assim, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, escuridão, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, pode passar assim. O que vai acontecer nessa época? Como era a terra antes de Jesus criar todas as coisas? Era sem forma e vazia. E o que é que havia lá? Trevas. Não foi assim? Aí Deus assim, ó, haja luz. E houve luz. E não era a luz do sol. Era a luz da glória dele. Haja luz. E houve luz. Né? Então Deus foi dando formato à terra. Foi criando as coisas. Haja isso. E quando eu olhar para trás, eis que era muito bom. E a terra foi tomando forma. Só que agora vai ser o contrário. Né? Então a terra vai estar desolada, lá em Jeremias 4, 23 e 27, assim, ó. A terra estará desolada, sem luz, sem seres humanos, sem cidade, sem alegria, sem vida, né? Por essa razão, Satanás estará atado às circunstâncias. Não terá ninguém para ele tentar ou provocar o quê? O sofrimento. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 4. Vamos voltar aqui. Como foi no princípio, volta a ser novamente. A terra vai estar vazia, em trevas, e as cidades vão estar todas derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Acharam aí? Capítulo 4, verso 23 até o verso... Jeremias 4, 23 a 24. Quem quiser ler, pode ler aí, tá? Para me ajudar aqui. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os ventos, os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada de todo, porém, a não consumirei. De tudo, ok? Então, assim como foi no começo, sem forma e vazia, ela vai estar agora novamente durante o milênio. Não haverá na Terra nenhum habitante vivo. Já lemos aqui, nada, nenhum ser humano para o diabo tentar. Então, ele vai estar preso aqui, em uma cadeia de circunstâncias. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. Se você pegar uma criança hoje, colocar numa sala, encher essa sala de brinquedos, videogame, tudo que você pensar, ela vai se sentir como tranquila, porque ela tem os objetos para brincar. Ela não é? Ela vai ali, ó, tal. Agora, pega essa criança, bote numa sala vazia, sem nada. Como ela se sentir? Presa, não é verdade? Então, o diabo não vai ter ninguém mais para tentar. Os mortos já estão lá no pó, na hora de Jesus, ali começa o milênio. Os salvos vão estar no céu, participando do juízo, lá, sobre as questões que, né, os que não foram. Deus vai deixar tudo as claras, as limpas, lá em cima no céu, 2000 anos, e a terra vai estar como vazia. Só o diabo e seus anjos. Então, a terra vai estar assolada, ou seja, destruída. Vai passar, Ciro. Os 1000 anos serão um tempo para ele pensar, pode passar assim, em todo o mal que causou a humanidade e os anjos que seguiram as suas ideias marcadas pela cobiça e vaidade. Pode passar assim. Então, o que vai acontecer no final dos 1000 anos? Veio o período milênio, depois veio o fim dele. O que é que vai acontecer no final do milênio? Pode dar um toque, Ciro? Aí, João, lá em Apocalipse, 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu, de onde? Da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então, a cidade santa vai descer depois de 1000 anos, e ela vai pousar aqui na terra, está lá em Zacarias, no Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava ir. E diz que esse monte, ele vai se fender em 3 partes. Então, essa cidade já está pronta lá no céu. Hebreus fala, no capítulo 11, aguardavam a cidade, cujo arquiteto e fundador é o próprio Deus. Ele arquitetou essa cidade de forma extraordinária, transcendente a qualquer visão humana. O homem não tem noção do que é essa cidade. Então, João vê ela descendo do céu com uma noiva ataviada para o seu marido. Pode passar assim. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Pode passar assim, mais um toque. Vamos agora ao fim do milênio. Ó. O que vai acontecer agora? A segunda ressurreição. Ou seja, a ressurreição dos mortos que não aceitaram Jesus como Salvador. Então, os restantes dos mortos, Apocalipse 20, verso 5, não reviveram até se completarem os 1000 anos. Pode passar. Então, neste momento, a cidade santa vai descer do céu e Satanás ele será solto. Mas solto como? Deus não permitiu que ele saísse daqui para lugar nenhum, a não ser a terra, ficasse aqui, vendo o resultado da sua rebelião contra o Criador. Corpos sobre toda a face da terra, porque não haverá quem o sepulte, as pessoas. A glória do Senhor vai matar o ímpio, Jesus. Então, ele vai ficar aqui contemplando o resultado da sua rebelião. Quando a cidade santa voltar, vir com o Senhor para essa terra, que aqui vai ser agora, por isso que ele fala aqui lá, Mário, que não a consumirei de todo, porque é aqui que vamos morar. É aqui que ela vai ser renovada, à vista dos salvos. Né? Lá no céu, 1000 anos, o descanso, né? Para que a terra seja, nesse tempo, descansar, ela vai ser consumida pelo fogo, vai destruir o diabo e seus anjos, os ímpios, e aqui vai ser tudo feito novo. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Um deles é como que areia do mar. Olha só, rapaz. Então, vem a segunda ressurreição. Eu pergunto a vocês, quem ressuscita os ímpios? Vocês agora vão responder. Haverá a segunda ressurreição. Quem vai ressuscitar os ímpios? Vocês me respondem aí, quem quiser responder, pode falar. Vamos lá? Quem vai ressuscitar os ímpios na segunda ressurreição? Quem é? O próprio Jesus. Satanás não tem poder de levantar ninguém do pó da terra. Só o príncipe da vida. Então, os que morreram sem Jesus vão levantar do pó como desceram. Você lembra aqui que Paulo disse que vai ser no abrir e fechar de olhos. As pessoas serem transformadas. Então, quem morreu doente, como é que sai do pó? São. Quem morreu com câncer, sai como? Curado. Quem morreu decepado, esquartejado, sai como? Perfeito. Os que morreram banguelos, como sai? Com dentes. Então, tudo vai sair perfeito, sem dor, sem nada. O ímpio é diferente, gente. Quando Jesus voltar, a terceira vez nessa terra, depois de 1000 anos, com todos os salvos, dentro da cidade santa, os ímpios vão levantar do pó como morreram. Com ódio, com angústia, com dor. E não vão sair transformados de lá. Vão sair como desceram. Então, o diabo vai ser solto, ele agora vai ter alguém para tentar. Olha o que diz aqui, ó. Quando, porém, se completar os 1000 anos, ele vai ser solto da sua prisão e vai seduzir as nações. Os vão levantar, e ele vai ter agora quem tentar. Que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir-se para a peleja, e o mundo é como que areia do mar. O que é peleja? Eles vão guerrear contra a cidade santa para o assassino. Na ocasião da segunda ressurreição, as circunstâncias que
prendiam Satanás não existem mais. E agora tem a quem tentar. Isso significa que o problema do pecado e do mal ainda não foi completamente resolvido. Satanás continua vivo, o mal continua existindo. Pode passar. Até quando? Olha só, aqui na Terra. Até quando? Mais um toque sim. Aí Apocalipse 19, verso 20, responde, ó. Marcharam então pela superfície da terra, quem marchou? O diabo e seus anjos, e todo o exército da terra, como a areia do mar. Eles vão contemplar a cidade santa, vão ver Jesus lá, os salvos vão ver a cidade descendo. O que eles vão fazer? Vão sitiar o acampamento dos santos, a cidade querida. O que aconteceu? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Vai ter muita gente ruim, aqueles homens sanguinários que mataram em nome de Deus na Idade Média, Adolf Hitler, Idi Amin Dada, muitos homens maus. Ele vai convocar esses homens para guerrear contra a cidade santa. Vão cercar o acampamento dos santos, a cidade querida, porém vão descer fogo do céu e os consumiu. Vão deixar simplesmente de existir. Pode passar assim. Aí, Apocalipse 21, verso 8, assim, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, que consultam os mortos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vai passar assim. Este será o fim mal, né? O fim do mal, o fim de Satanás e seus seguidores. Abra aí, ainda tenho aqui, já 8 horas de ponto, mas eu quero estar aqui em Malaquias, capítulo 3, capítulo 4, se não me engano, Malaquias. Vamos aqui, ó. Capítulo 4, verso 1 e 2. Malaquias 4 e 2. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem perversidade serão como restolho, ou como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Quem é a raiz aqui? Nem raiz nem ramo. Quem é a raiz aqui? O diabo. Quem são os ramos? Aqueles que o seguem. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, Cristo, trazendo salvação sobre as suas asas. Saireis como um bezerro, vão saltar como bezerros na estrebaria de alegria. Então, esse será o fim do mal, pode passar, Ciro. Satanás e seus seguidores. Aqui acaba o mal. Ó. Milênio, né? Tá aí o milênio, pode passar, Ciro. O fim do milênio. Aqui, ó. Isso. Virá como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão o quê? Atingidas. Vai passar. 2 Pedro 3, verso 10 a 13, diz assim, ó. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, os elementos vão se fundir, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão o quê? Desfeitos. E os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Pode passar assim. Aí agora, depois do milênio, a Nova Jerusalém desce do céu, né? Os ímpios ressuscitam. Pode passar assim, pode aumentar, porque está um pouco lá escondido isso. Mas um toque, ressuscitam. Ele é solto, Satanás é solto, pode passar. E vem o juízo final, que é a exterminação do mal para todos sempre. Né? Vai passar assim. Satanás e os ímpios são destruídos e a terra é purificada e renovada. Que coisa maravilhosa, né? Pode passar assim, vamos lá.
Eu estou encerrando já, gente. Então, a terra é renovada. Pode passar. Vai embora. Aqui, outro toque. Muito bem. Ó. Eis que faço novas todas as coisas. Pode passar. Passado ruim já não existe mais. Aí João escreve assim, ó. Vi novo céu e nova terra. Pois mesmo o céu e a terra passaram e o mar já não existe. Não há mais, vai passar assim, não haverá mais lágrimas. Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E diz mais, escreve João, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu vou dar de graça da fonte da água da vida. Ele me será filho e eu serei o seu Deus. Você deseja ver por Jesus? Amém. Que maravilha, né? Está aqui Jesus. o fim do mal revelado como está na Bíblia. Muito claro, muito aberto. Então Deus nos revela o que vai acontecer antes da sua volta, durante a sua volta e no final do milênio, o que vai acontecer. Enquanto isso, Aleluia, nós só glória a Deus. podemos, enquanto isso, nós só podemos o quê? Aguardar. E sejamos vivos ou não, não importa. Para Deus, a morte é um sono. E diz a Bíblia, o que diz a Bíblia assim, ó, quão precioso é a morte dos santos para o Senhor. Por quê? Os que morrem em Cristo morrem selados para a vida eterna. Descansam no pó da terra e vão receber a recompensa que Deus prometeu aos profetas do passado. Todos eles que dormiram no pó não estão agora, estão na sepultura aguardando a volta do Senhor e vão ouvir a voz de Cristo. Sai daí. E quando ouvirem, vão viver. Nós seremos nós mesmos. A nossa personalidade será a mesma. Agora, você perguntar, como é que vão sair do pó? Eu não sei explicar a você. Se a nossa estatura vai ser a mesma, eu não sei dizer a você. Se a nossa cor vai ser a mesma, eu não sei dizer a você. Isso não está revelado, porque Paulo, quando foi ao terceiro céu, ele disse que ouviu coisas inefáveis que não seria digno para a gente ouvir, porque nós não íamos entender. Então, se ele fala de coisas terrenas, a gente não entende, imagina se fala de coisas celestiais. Então, o que nós queremos aqui vai voltar. Nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Não importa se a gente durma agora ou se vamos vê-lo vivo. Não importa. O que importa é que nós possamos alcançar essa grande dádiva que é a graça dele e a salvação dele para estar no céu e viver eternamente com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Eu me emocionei, Salles. Eu me emocionei. Estou muito feliz. Glória a Deus. Amém. Eu só em saber que meu nome vai estar escrito lá, se eu permanecer fiel até a Que morte. maravilha, né? Eu Que vou maravilha. vencer, e meu nome vai estar escrito lá e o seu nome também. Todos nós que Nossa, estamos aqui nossa. nessa bancada, Jesus vai Eu me emocionei nos também. chamar. Glória a Deus, glória a Eu me Deus, emocionei também. Estou aqui, mas coisa cheia de lágrimas de emoção, realmente. Muito glória a bom, né? Deus. Amém por isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Se não houver mais comentário, a gente vai orar, porque o pessoal vai responder o devocional? Não. A gente vai continuar. Bom dia, Salles. Bom dia a todo mundo. Ô, meu Bom dia, irmão, bom pessoal. dia, Fábio. Glória a Deus, glória a Vai Deus. continuar, não vai? Vamos continuar, não Eu vi vai? o finalzinho aí, vi as últimas palavras aí, maravilha, pensa. Bom demais, né? Bom demais. Aí, amém. A A gente não gente tem vai continuar, a noção, a gente gente vai não tem continuar o noção. estudo aqui. Ok. Nós não temos noção do que vai ser o novo céu e a nova terra. Já que o Fábio chegou aí agora, eu pedi a Fábio que olhe conosco, tá bom, Fábio? Vamos orar para a gente encerrar esse devocional aqui. Amém, amém. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa comunhão, Senhor. Obrigado por esse estudo maravilhoso, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, dando graça, Pai, ao irmão Salles, Senhor, trazendo luz, Pai, para a vida dele, Pai, que o Senhor possa trazer, Pai, cada vez mais clareza, Senhor, que o Senhor possa iluminá-lo, Senhor Jesus, para que ele possa trazer as palavras, Pai, as palavras que o Senhor quer, Pai,
que seja colocado, Pai, as palavras, a verdade, Senhor, que ela seja revelada, Senhor, pelos nossos, Senhor. Obrigado, Pai amado. Essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigado, Pai, por estar presente. Obrigado por nos guiar, Pai, por nos orientar, por nos proteger, Pai. Pela sua graça, Amém. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação, pelo seu sacrifício, Senhor. Por tudo que o Senhor faz todos os dias, Pai. Pelo cuidado, Senhor. Pelos braços abertos, Senhor. Pelo calor, Pai. Pelo amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós Amém. possamos, Pai, continuar a estar alinhados contigo, Pai, próximo de Ti a todo momento, Senhor. Que sejamos sal nessa terra, Pai. Que possamos iluminar, Pai, os corações das pessoas por onde nós passarmos, Senhor. Toda a honra, Amém. toda a glória é a Ti, Pai, agora e para sempre, Pai. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.